Quer saber como preparar melhor o seu próximo ano? Quer começar a investir em 2022? Neste episódio vou partilhar 10 dicas sobre como começar a investir no ano que vai começar em breve. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our God! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Dizer-vos que já restam poucas vagas para a nova turma do curso do Zero à Liberdade Financeira. Este é o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez disponibilizei e que já ajudou muitas pessoas a começarem a gerir melhor as suas finanças pessoais, a começarem a investir o seu dinheiro e a definir e implementar uma estratégia financeira para as suas vidas. Portanto, se quer também que 2022 seja o ano em que finalmente vai assumir as rédeas da sua vida financeira, que vai começar a pôr o dinheiro a trabalhar para si, então garanta já a sua vaga no curso do Zero à Liberdade Financeira. Estamos a falar em mais de 150 aulas de conteúdo, webinars ao vivo comigo, acesso a uma comunidade de pessoas que partilham os mesmos objetivos, no fundo, acesso a aulas com convidados especiais, aulas de bónus, de modelos de avaliação e análise de ações, ferramentas e muito mais. Este curso é muito mais do que uma formação, é um transformador de vidas, como costumam dizer os nossos alunos. Por isso, se quer fazer parte desta turma, pode inscrever-se no link que está na descrição. Depois não digam que não avisei, não percam a oportunidade, não percam a vossa vaga. Pois bem, vamos então ao episódio de hoje. Já a olhar para o próximo ano, estamos aqui no momento a fechar um ano, de olho já no próximo, e é tempo de balanço e também de traçar objetivos. E se investir está aí entre os seus objetivos, as suas metas para o próximo ano, então fique atento, fique atenta às 10 dicas que tenho para si. No fundo, as dicas para começar a investir em 2022. Está pronto? Está pronta? Então vamos começar pela primeira. É importante que escreva, seja num papel, seja no computador, no telefone, nas notas do telefone, onde for. Porquê? Porque a primeira dica é exatamente essa, ou seja, escreva as suas metas financeiras. Todos nós temos sonhos, temos objetivos, temos metas, seja aumentar o património, livrar-se de dívidas, comprar uma casa, financiar o casamento dos seus sonhos, ter capital suficiente para iniciar um negócio, seja qual for o nosso objetivo financeiro ligado aqui a dinheiro, e mesmo outros que à partida possam não parecer ligados à esfera financeira, assim digamos. Se precisa de capital, se precisa de dinheiro, claramente precisa que este objetivo seja escrito. É importante que escreva, que tangibilize. Saiba que os objetivos até podem ser semelhantes ao do seu amigo, ao do seu irmão, à sua mulher, e há objetivos em casais que são individuais e há objetivos em casais que são conjuntos. Não é? Nós temos um amigo que pode precisar de comprar um carro, também você pode precisar de comprar um carro, mas não tem de comprar a mesma marca, não tem de comprar na mesma altura. Portanto, os objetivos são sempre pessoais e é preciso escrevê-los, é preciso anotar e organizar de acordo com a prioridade e também este ser realista relativamente aos próprios prazos e aos montantes envolvidos. É cumprir o tal acrónimo que tantas vezes falo, que é o SMART, que é um acrónimo que em inglês e que em português quer dizer específico, mensurável, atingível, relevante, há quem ponha no é relevante ou realista, e com um tempo definido, ou seja, com um prazo. Mas aqui a primeira dica está relacionada com o escrever o objetivo. A segunda dica
muito importante é fazer um check-up às suas finanças pessoais, ou seja, para saber onde quer chegar, ou seja, se quer começar a investir, não é? Tem de saber de onde está a partir, de modo a definir uma estratégia, uma rota do ponto A, onde está, ao ponto B, onde pretende chegar. E para saber quanto, por exemplo, pode investir para atingir as metas que estabeleceu para si, é importante também considerar quais é que são, digamos, as obrigações financeiras, e não aqui a obrigação no sentido do instrumento financeiro, mas quais é que são aquelas despesas que são fixas, que não as consegue cortar e que fazem parte do seu orçamento mensal e, portanto, quando nós estamos aqui a falar de começar a investir, nós estamos a falar de investir as poupanças. Portanto, nós temos as receitas, temos as despesas e este diferencial, a diferença entre as receitas e as despesas sendo positiva, é a nossa poupança. E nós, para fazermos crescer o nosso património, temos que investir as nossas poupanças. Ou seja, nós temos que compreender, por isso, e olhando, fazendo uma análise às nossas finanças, o tal check-up, nós vamos perceber quais é que são as despesas que ocupam maior peso no nosso orçamento. Vamos compreender também o nosso nível de endividamento aliado à nossa taxa de esforço, e neste ponto dizer que é importante projetarmos como ficaria a nossa taxa de esforço, como ficaria o nosso nível de endividamento se houvesse um aumento de taxas de juros. E podemos simular, por exemplo, um aumento de 1 ponto percentual da taxa de juros. Nós, por exemplo, no site do Manilab, manilab.pt, tem um simulador também simples de crédito à habitação e que, introduzindo os valores que tem atualmente de taxa de spread, se colocar depois um aumento de 1 ponto percentual, pode ter uma ideia, uma estimativa de qual é que seria a diferença. Em todo caso, por exemplo, para quem está a pedir novos créditos à habitação, as simulações já contemplam esse aumento, mas isto vai nos dar uma ideia de como é que fica a nossa vida financeira caso haja um aumento das taxas de juros. Avaliar também, quando estamos a fazer um check-up às nossas finanças, qual a capacidade de poupança mensal e também anual. Porque podemos ter momentos em que recebemos, por exemplo, estamos numa altura do ano em que há o subsídio de Natal, depois há o subsídio das férias. São 2 momentos no ano, não é? Que não são recorrentes, ou seja, não é todos os meses, portanto não olhamos para a nossa capacidade de poupança mensal, mas pesa quando estamos a fazer o bolo anual na nossa capacidade de poupança anual. Depois, terceira dica fundamental, e quando falamos de investimentos, é avaliar aqui o apetite ao risco. As oportunidades de investimento com um risco mais elevado tendem a oferecer a possibilidade de retornos também mais elevados. Mas, por exemplo, se o seu apetite ao risco, se a sua apetência ao risco é mais baixa, é provável que as rentabilidades e os retornos esperados sejam também menores. Por isso é tão importante entender qual é que é o perfil de risco, qual é que é a tolerância à perda, porque é isso que vai determinar o quê? Vai determinar a estratégia, vai determinar quais são os ativos e os instrumentos financeiros que vão fazer sentido para os seus objetivos. Dizer também que o prazo também tem uma grande influência no risco que possa assumir. Por exemplo, investir em ações com horizonte temporal de 2 anos é completamente diferente de investir com horizonte temporal de 5, 10 ou mais anos. Porque tendo 5, 10 ou mais anos, pode assumir mais risco. Tendo um horizonte temporal, por exemplo, de 1 ano, independentemente, um bocadinho, mesmo que eu tenha um perfil mais agressivo e tenha uma maior tolerância ao risco, eu se tenho um prazo muito curto, porque o que é que nós pretendemos sempre? É conseguir a maior rentabilidade possível dentro do risco que nós estamos dispostos a assumir. Mas não é porque eu tenho, por exemplo, um perfil agressivo que, se eu tenho um horizonte temporal inferior a 1 ano, que eu vou pôr em instrumentos altamente arriscados, sob pena
de eu perder o meu capital. Eu tolero, a minha tolerância à perda vai reduzindo, digamos assim, é mitigado o risco com o tempo. E, portanto, quando nós estamos a fazer investimento, o que estamos o tempo todo a fazer é uma gestão de risco. Daí que a quarta dica também seja muito importante quando falamos de investimento, que é equilibrar os riscos com a diversificação. E uma das frases mais ouvidas nos mercados é não colocar os ovos todos no mesmo cesto. E dizer que, embora seja muito mais fácil, muito mais conveniente controlar, digamos, ou seja, gerir menos instrumentos financeiros ou menos ativos, sujeitar o seu dinheiro apenas a um tipo de risco coloca esse próprio dinheiro em risco. E dizer que no atual ambiente de taxas de juros, ter dinheiro em produtos como depósitos a prazo pode significar não estou a perder dinheiro porque eu não vou perder o capital investido. Eu suponho 5.000 euros, 1.000 euros num depósito a prazo, ele tem capital garantido e eu não estou a perder dinheiro. Na prática, os retornos reais não são positivos. Ou seja, está seguro em termos de capital investido, mas na prática está a perder dinheiro para a inflação, para as comissões e para os impostos. Claro, todos os instrumentos têm que contar com os impostos, é algo que nós não podemos evitar e não devemos, não é? Porque os impostos têm de ser pagos, as comissões acabam por existir mais ou menos em todos os produtos também, e a inflação que vai afetar todos os instrumentos, mas achar que e daí que seja tão importante nós percebemos também as rentabilidades e as rendibilidades reais, ou seja, não olhar só do ponto de vista líquido, quando nós falamos líquido nós estamos a falar já retirado as comissões e os impostos, quando falamos de rentabilidade real, nós estamos a falar de descontado ainda o valor da inflação. Depois, quinta dica, tenha atenção às fraudes e às oportunidades mirabolantes, digamos assim, e tem aparecido cada vez mais, e eu já falei aqui no podcast e já deixei muitas dicas, muitos alertas, já partilhei algumas histórias em diferentes contextos e é normal que quer em períodos de crise, quer em períodos em que, lá está, o ambiente de taxas de juros muito baixas, em que o baixo risco não oferece grandes rentabilidades, leva a que as pessoas tenham de assumir mais risco e há pessoas que acabam por se meter em caminhos pouco claros, que os levam depois a perder dinheiro, com a promessa de ganhos mirabolantes, lá está, daqui a ter feito este ponto, esta referência, e a verdade é que a escassez, digamos, financeira provocada pela pandemia, o aumento cada vez mais de transações digitais, de desemprego, tudo isto, todo este cocktail faz com que aumentem os golpes, a verdade, as fraudes e as burlas. Portanto, antes de investir o seu dinheiro, faça uma pesquisa. Atenção, muita atenção, desconfie. Aqui a desconfiança, o seu estado de alerta vai ser o seu melhor amigo. Portanto, oportunidades de enriquecimento fácil e rápido, muita atenção, porque isso pode lhe custar as suas poupanças. Depois, sexta dica, tenha atenção à liquidez e ao fundo de emergência. Uma das maiores lições da pandemia foi entender a necessidade de haver aqui uma liquidação, digamos, rápida e fácil dos investimentos para muitas pessoas. E por isso é tão importante, e eu vou continuar e irei continuar sempre a insistir nesta tecla, que é o primeiro patamar de poupança, o primeiro objetivo de investimento deve ser a constituição do fundo de emergência com elevada liquidez. Assim, se houver alguma situação que exija ter de recorrer aos investimentos, tem ali primeiro uma almofada. Antes de dilapidar, digamos, antes de começar a ir às suas poupanças de longo prazo, conseguirá ter ali acesso rápido a este fundo, a este pé de meia, para aceder rapidamente e colmatar a tal emergência que necessite em termos de capital. Depois, sétima dica, comece pequeno. Se nunca investiu na vida,
o seu dinheiro, é importante que comece pequeno. Ou seja, não coloque todo ali o seu dinheiro um all-in de uma vez num ativo. E tal como falámos e como já falei aqui, tenha sempre em mente a diversificação. Distribuir o dinheiro por diferentes ativos, por diferentes regiões, por diferentes setores, e defina um montante que quer começar a poupar e investir, escolha os instrumentos financeiros e comece. Devagarinho, mas comece, porque a melhor maneira, inclusivamente, de avaliar, não é, o próprio perfil de risco, mesmo que faça os testes de adequação, mesmo que diga, eu sou conservador, eu sou moderado, ou às vezes, muitas vezes, há pessoas que acham que têm um perfil agressivo, mas depois, quando começam a investir o seu dinheiro, mesmo que pouco, veem a volatilidade, veem a sua carteira de investimento a começar a oscilar, começam a entrar um bocadinho em pânico, o que significa que estão a assumir mais risco do que aqueles que o seu perfil comporta. Por isso, o começar a investir, mesmo pequeno, vai nos ajudar a habituar-nos aqui, ok, estou confortável com estas oscilações, então vamos, ou seja, pequenos passos, porque muitas vezes existe um grande receio, não é, de perder dinheiro. Para quem nunca investiu, nunca o fez, parece que à nossa volta só há histórias más, e parece que todos os alertas levam a que nós fujamos do investimento. Por isso é importante começarmos pequenos para nos habituarmos. E isto leva-nos também à 8ª dica, que é manter a consistência. Tão importante como começar pequeno é manter a consistência. Aliás, é mais importante a consistência do que o valor. Daí que falo então em começar pequeno, mas manter a consistência, ter uma regularidade, criar o hábito de investir e não apenas guardar. Aforrar não chega. Tem de investir para criar riqueza, para multiplicar o seu dinheiro. Portanto, pequenos passos de forma consistente conseguem se transformar em grandes resultados e muito interessantes. Portanto, já sabe, defina um montante, seja mensalmente, seja trimestralmente, invista, mas com consistência. Depois, aqui a 9ª dica, que é: esteja preparado para o próximo ano também. Ou seja, se o próximo ano, se 2022 é o ano que quer começar a investir, é importante que entenda o mundo dos investimentos e tenha aqui uma estratégia. Há oportunidades à espreita em termos de investimento, há empresas e há setores que podem beneficiar bastante no próximo ano, e muito em breve também irei falar deste ponto. A inflação vai continuar a ser o tema, e é importante ter uma estratégia clara de investimentos para que consiga separar o trigo do joio, ou seja, o que é informação relevante do ruído que muitas vezes existe. Daí que o 10º ponto, ou seja, a 10ª dica, para mim seja no fundo a primeira, que é: invista na sua literacia financeira. Se quer começar a investir o seu dinheiro, tem de primeiro investir na sua educação e literacia financeira. Se quer que 2022 seja o ano da mudança financeira da sua vida, então, para ter resultados diferentes, tem de fazer diferente. Estar a ouvir este podcast é um princípio, mas pode ir mais além. Pode ir livros, formações, o próprio curso do Zero à Liberdade Financeira é uma excelente forma para quem quer começar 2022 a pôr os seus investimentos na rota do sucesso. Mas este é um ponto essencial, porque é este conhecimento que nos vai permitir cumprir inclusivamente todos os passos anteriores, todos os 9 passos anteriores, todas as 9 dicas que partilhei. É o conhecimento que vai ser aqui o gatilho e o desbloqueador, muitas vezes, que até conseguimos entender tudo, não é? Na teoria, até já escolhi a corretora, já sei o banco, já tenho um montante, mas chega ali aquele momento e eu bloqueio. Eu não consigo. Eu entro em pânico, eu vou adiando, eu vou procrastinando, porque ainda não estou preparado, porque eu ainda não entendo bem. E depois, às vezes, mesmo para quem já tem algumas noções, entra aqui um bocadinho o síndrome do impostor, de que eu ainda não sei o suficiente, de que eu ainda não entendo. Atenção, dizer, se não entende, não investe, se não compreende, não assina, não coloca o dinheiro. Daí que o 10º ponto, volto a dizer, a 10ª dica seja para mim a mais importante. Portanto, invistam na vossa educação
financeira. E pronto, era isto que tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Relembrar a quem quiser inscrever-se no curso do Zero à Liberdade Financeira, tem um link na descrição. Aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento do vosso carinho, as mensagens, e-mails. Agradecer, como sempre, aos nossos antigos alunos que continuam a enviar aqui as suas partilhas das suas conquistas e vitórias, e eu fico muito feliz. E já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Vou deixar, como sempre, os links na descrição, o nosso grupo de Telegram. Subscrevam a nossa newsletter. Mais uma vez, também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go.